Sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Conversa que Rende, fechando o mês de abril de 2021, rapaz. Como tá passando rápido esse ano. Eu, Rafa Ribeiro, estou aqui com os nossos convidados de sempre, com a Thaís Souza. Tudo bem, Thaís? Bem-vinda. Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Simbora, gente. Simbora. Tudo bem, Cadu? Como é que tá essa friagem aí de Curitiba? Tudo ótimo, Rafa. Tudo ótimo, Thaís. Estamos aqui, o inverno chegando, cada vez um pouquinho mais frio. Tem bastante coisa para a gente falar essa semana. Bacana. Curitiba é a capital mais fria do Brasil. E é assim mesmo, né? Cada dia parece que vai aumentando um grauzinho a mais ali do nível de friagem que vai chegando próximo ao inverno. Muito bem, tivemos aí o segundo mês seguido de alta do Ibovespa e maio de olho em balanços e também na inflação que está como um ponto de atenção deste governo. Na semana, o Ibovespa acumulou uma queda de 1,36, mas acabou fechando o mês com ganhos de 1,94, com um bom retorno aí dos investimentos estrangeiros depois de 2 meses de retiradas expressivas aí do mercado brasileiro. Cadu, como é que você viu esse mês de abril? E, claro, não dá para deixar de comentar a marca absolutamente deplorável, negativa, de 400 mil mortes que tivemos aí nessa semana, infelizmente, no país. Como é que você viu o mês aí, Cadu? Então, Rafa, o mês fechou positivo, né? Apesar dessa semana o Ibovespa ter apresentado aí uma queda de 1,35 mais ou menos, a gente ainda conseguiu fechar o mês aí com uma valorização de 1,93. A semana ela seguiu, né, primeiro com o relatório Focus ali, com uma revisão altista para o IPCA de 2021 e uma estimativa um pouquinho melhor também para o PIB para o final desse ano. Ao mesmo tempo, a gente tem a projeção da Selic um pouquinho maior, chegando ali a 5,50. O mercado começou a semana um pouquinho mais animado, o Congresso ali dando indicação sobre a retomada da agenda de reformas, né, em relação principalmente à parte da reforma tributária. Então, isso é um fato que a gente tem que acompanhar. A gente teve, né, bastante importante o dado do IPCA 15, que mostrou uma desaceleração para 0,60, ele veio de uma alta, né, em março de 0,93, caindo agora para 0,60, um pouquinho abaixo do que era esperado. A estimativa é que esse dado do IPCA 15 fosse até um pouquinho maior, na faixa de 0,65. A gente teve a divulgação do CAGED sobre a criação de postos de trabalho, foram 184 mil postos criados no mês de março, resultado um pouco melhor também do que a previsão do mercado, que era de 150. A gente teve a divulgação na quinta-feira do IGPM, que também teve uma desaceleração para 1,51 em abril, depois de uma alta bem expressiva em março, né, que foi de 2,94. Então, esses foram dados que corroboraram aí para um cenário um pouquinho mais positivo falando de Brasil. E a gente teve também bastante dados importantes em relação ao cenário internacional. Acho que o principal dado aí que a gente pode destacar fica sendo a decisão do Fed de manter a taxa de juros nos Estados Unidos inalterada, entre 0 e 0,25. Além disso, o Jerome Powell fez um discurso, né, de que vai manter a política monetária bastante acomodatícia, ou seja, priorizando ali o crescimento econômico e até aceitando um certo grau ali de inflação um pouquinho mais elevado, caso aconteça. Ao mesmo tempo, a gente teve a divulgação, né, do PIB dos Estados Unidos, que mostrou um avanço de 6,4%, um pouquinho abaixo ali da estimativa do mercado, que era de 6,5%, mas trazendo aí esse impulso do mercado americano de recuperação sendo bastante positivo. E a gente viu os dados... Cadu, rapidamente interrompendo você, mas para não pegar essa deixa específica falando dos Estados Unidos, a preocupação externa com a inflação americana, ela arrefeceu, né? O que fez com que devolvesse um pouco da confiança para os mercados americanos, e com isso tivemos aí SP500, Dow Jones e Nasdaq renovando máximas, o que animou os mercados lá fora. Não tivemos uma semana tão positiva aqui no Brasil para poder acompanhar essa semana excelente lá dos mercados americanos, né? Com os treasuries de longo prazo diminuindo, né, o seu valor, o que é bom para a Bolsa de Valores especificamente. A gente não chegou a surfar por riscos internos e a gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho. Mas é importante lembrar que a inflação americana, as expectativas de alta
tiveram uma leve arrefecida nesse momento, com uma noção geral de que não vai ser tão grave assim. Exatamente, Rafa. A gente teve ainda mais um impulso, né, para o mercado americano, que foi a divulgação dos resultados, principalmente das Big Techs, né, que são chamadas, que superaram até a estimativa em relação à divulgação de seus balanços. A gente está falando de Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, que divulgaram resultados durante essa semana. Então isso ajudou também os índices americanos a renovarem a máxima durante essa semana. Aí voltando um pouquinho para o Brasil, né, nessa última sexta-feira, na data de hoje, a gente teve os dados ali divulgados em relação à taxa de desemprego, que ficou em 14,4%, basicamente ali o mesmo número, 14,4 milhões de pessoas que estariam desempregadas, segundo os dados do IBGE. A gente viu o Senado aprovar uma autorização de quebra de patentes de vacina contra a Covid-19 enquanto durar a pandemia. Isso ainda vai para votação na Câmara dos Deputados. A gente teve também outro ponto importante. Na quinta-feira chegou a primeira leva, né, das doses da vacina da Pfizer. Foi, acho que um lote de 1 milhão, e a previsão é que em maio chegue mais um lote de 2,5 milhões, de um total, uma carga total de 100 milhões, que é a estimativa aí que seja entregue. Então, a gente está avançando um pouquinho melhor aí com a vacinação, ainda lenta, mas é uma notícia positiva, acho que é bom destacar. Tivemos ainda a confirmação da Fiocruz de uma entrega de, se eu não me engano, 3 milhões e meio de doses também da vacina AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, no Reino Unido, e também mais uma dose da Coronavac sendo entregue pelo Instituto Butantan. Então o Brasil vai ter mais uma leva de vacinas aí para tentar abastecer o mercado, e a gente está tendo dificuldades em relação à segunda dose, né? Então isso vai dar uma tranquilidade maior para a população e para continuar o sistema de vacinação, sobretudo os grupos prioritários que têm comorbidades, mas também para avançar aí já nos grupos sub-60, né? O que é uma ótima notícia, né? É uma notícia excelente que vem, sem dúvida, trazer um pouco mais de ânimo e um pouco mais de positividade para os mercados. Thaís, como é que você viu essa semana? O que é que mais te chamou a atenção? O dólar também se acomodou um pouquinho ali na casa dos 5,35, 5,40, deixando as coisas um pouco mais tranquilas para os investidores, né? Pois é, Rafa, exatamente. Foi uma semana um pouco mais otimista, né, nesse sentido, para os investidores. E com toda essa... Bom, a questão ambiental, né, ela já é uma questão que vem sendo levantada aí há muito tempo, né? E para quem não sabe, existe uma novidade, né, nos investimentos bem interessante, e eu andei lendo bastante sobre isso essa semana, que são os fundos de alto impacto, né? São fundos que investem em empresas de forma global, né? E são as empresas que fazem parte do portfólio do fundo, né? Elas são empresas que podem trazer um impacto positivo, né, dentro daquilo que a ONU definiu como as 17 metas para o desenvolvimento sustentável, né? Então, da mesma forma que a gente tem agora aí os fundos ESG, né? A gente também tem esses fundos, essa modalidade, né, de investimento global. E quem me ouve aqui sabe que eu sempre gosto de fomentar, né, esse olhar para os investimentos internacionais, que é importante combinar investimentos internacionais com a exposição ao Brasil, né? Então, tem aí essa novidade e fiquem ligados, né? Porque muito em breve eu vou estar trazendo mais detalhes sobre isso aqui. E para quem não sabe, tá, Rafael, esse mercado de fundos de alto impacto, ele já reúne 715 bilhões globalmente em investimento. Eu acho que essa relevância institucional vai ser cada vez mais importante na decisão dos investidores, né? A gente tem um movimento global muito forte nesse sentido, uma preocupação não apenas com a questão ambiental, mas em relação à governança, as questões que são
relacionadas ao bom funcionamento dos tecidos sociais, né? Isso tudo, claro, vai ser cada vez mais relevante daqui para frente. Preocupação social, ambiental e de governança, para que a gente tenha uma sociedade mais plural, mais aberta, e que essas empresas que valorizam esse tipo de investimento tenham um ganho competitivo, uma vantagem sobre aquelas que não fazem isso, né? E a gente teve a cúpula do clima agora, recentemente, promovida pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, né? Onde isso ficou muito claro, né? As metas cada vez mais robustas e mais, eu diria, mais audaciosas em relação às emissões de carbono, à zeragem de desmatamento, enfim, a gente tem aí alguns avanços importantes e as empresas que estiverem com essas situações fora do próprio radar, sem dúvida, vão ficar para trás, né? Bom, mas vamos falar um pouquinho de dólar, vamos falar um pouquinho de câmbio e juros, porque nessa semana tivemos um movimento importante de capital estrangeiro ingressando na Bolsa. Eu acho que o risco político, né, Cadu, ele, a despeito da CPI, da Covid, a despeito de algumas questões, meu amigo Paulo Guedes, uma verborragia exagerada do ministro da Economia, Paulo Guedes, enfim, criando atrito com o nosso principal parceiro comercial, que é a China. A despeito disso tudo, o dólar ele continua na sua trajetória de queda. Tivemos aí, apesar de um dia em alta de 1,76%, na semana a moeda perdeu 1,22% e fechou o mês com desvalorização de 3,49%, cotado a R$ 5,43. Em 12 meses, uma queda de 0,16%, mas no ano uma alta de 4,70%. Cadu, como é que você viu esse movimento do dólar? E queria que você comentasse em relação a esse risco político que continua no radar e os investidores estrangeiros voltando a olhar aqui para dentro. Rafa, a gente viu aí durante o mês de abril o dólar recuando, né, o real se valorizando, o movimento que a gente vinha tendo, né, que você bem mencionou, em relação a essa preocupação com a inflação, fazendo com que os treasuries americanos, né, subissem, estava puxando, né, automaticamente ali uma valorização para o dólar, né, automaticamente quando você tem os títulos americanos pagando, né, ou projetando um pagamento de juros um pouco mais elevado, isso traz, né, recursos e atrai o investidor internacional, tirando um pouco ali do fluxo para os países emergentes. Essa tranquilidade que foi passada, né, até com o resultado do PIB, deu um certo alívio, os treasuries caíram, isso ajudou ao dólar a desvalorizar, né, não foi só o real que valorizou, e a gente acabou se aproveitando um pouco mais desse movimento. O lado político no Brasil, eu acho que vai continuar pesando, né? Cada semana, às vezes aparece uma novidade e é uma coisa que a gente vai ter que manter no radar. Você falou do Paulo Guedes, né? Essa semana mesmo a gente teve mudanças na equipe econômica, teve a saída do... Valdeir Rodrigues. Foi isso aí. Me lembrou bem. Que saiu, e mais a assessora, né? Teve mais um assessor que saiu também, então teve algumas mudanças. A assessora que era a Vivian, se eu não me engano, eu vou trazer o nome dela corretamente, mas é que ela era a principal assessora para os assuntos da reforma tributária, que está aí no radar do Congresso Nacional e que vai trazer na relatoria do Aguinaldo Ribeiro, deputado, até o dia 3 de maio, segundo o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, enfim. Segundo fontes do Poder 360, o qual eu leio aqui agora, foi justamente por discordâncias do relatório final que vai ser apresentado, que acabou sendo endossado pelo Ministério da Economia e que era totalmente contrário ao que a equipe estava produzindo e, na verdade, negociando com a Câmara dos Deputados. Enfim, veremos o que vai acontecer. Exatamente. Então, eu acho que todos esses elementos eles ainda vão permanecer no radar. A gente tem que ficar de olho. Automaticamente o mercado, né, com todos os estímulos que estão sendo implementados, essa questão, né, de manutenção dos juros baixos, não só nos Estados Unidos, a gente teve o Banco do Japão também mantendo a taxa de juros no mesmo patamar, dizendo que, se for necessário, vai implementar medidas estimulativas. Então, essa retomada, né, do mercado mantendo essa liquidez, a tendência é que se busque alternativas de investimento e o Brasil, né, de certa forma, acaba entrando nesse radar, principalmente quando se pensa, que a gente já comentou aqui, na trajetória, né, de setores mais cíclicos. Então, o Brasil se beneficia um pouco porque a gente tem uma economia muito ligada a essa parte de commodities, a parte, né,
de infraestrutura, a gente tem uma relevância considerável da nossa Bolsa, falando diretamente, com um movimento mais cíclico de recuperação do cenário internacional. Então, mais, acho né, que essas Cadu, duas coisas vão ficar na balança. Estamos com uma economia em trajetória de alta de juros, né? O que, se você observar no mundo inteiro, é uma trajetória completamente na contramão, justamente pelas conjunturas internas aqui no país, né? Então, o investidor estrangeiro volta a olhar o Brasil, apesar de todo o risco fiscal que existe, volta a olhar como uma oportunidade de investimento. Com certeza. Como a gente mencionou no início, né, o próprio relatório Focus já teve uma nova atualização na projeção da taxa de juros. A gente vem vendo, vem observando que cada semana que passa se adiciona ali um 0,25, um 0,10, um 0,50 ali na projeção para os juros para o final do ano. E isso torna, né, automaticamente o nosso mercado um pouquinho mais atrativo para o investidor internacional, levando em consideração o nosso diferencial de juros, né, com o mercado externo. E acho que essa questão ela vai seguir, tem que ficar muito próxima do radar. Eu acho que a Bolsa ela deu uma boa recuperada, mas a gente está basicamente ali no 0 a 0 no ano, né? E a gente tem que ficar de olho nos próximos capítulos. Tem a CPI da Covid, que vão ter alguns relatos que vão ser feitos, né? Algumas pessoas que foram chamadas, o atual ministro da Saúde vai trazer os ministros anteriores, o Mandetta vai fazer um depoimento, então a gente tem que ficar de olho também de como que vai ser a repercussão de tudo que tem para acontecer. Perfeito. E aí, falando um pouquinho sobre as taxas de contratos DIs, que vencimentos mais longos aí, encerraram o dia praticamente estável, né? Não sofreram pressão dos rendimentos do título do Tesouro Americano de 10 anos hoje, que também quase não saiu do lugar, ficou em 0,63%, mas chegou a bater 4,5% durante a semana. Por isso que tivemos uma forte valorização do dólar durante a semana. E mesmo assim, a moeda brasileira se manteve resiliente aí durante essa semana. Abril acabou ficando marcado por um período positivo, né, para a curva futura de juros. Ela perdeu aquela inclinação em relação a março, com uma menor percepção do risco fiscal, né? Na verdade, eu diria menos pior percepção. E com essa oportunidade, talvez, de reformas e também da acomodação dos juros americanos. Thaís, isso faz com que o investidor opte por juros pós-fixados, né? A gente tem aí inflação pintando no radar, com uma trajetória de alta de juros, né? Então, aquele investidor mais conservador não tem muito o que pensar, observar os títulos que estão indexados à inflação e IPCA, né? Exatamente, Rafael, é bem por aí mesmo. Não tem muita mágica para fazer, né? Principalmente quando o perfil é conservador. Então, os títulos que são bi-indexados, né, que pagam a inflação mais os juros, eles estão bem mais atraentes nesse momento, né? Os títulos pós-fixados, como você falou, né, que são corrigidos ao CDI, também ficaram mais interessantes, né? E esse cenário todo, eu queria até perguntar o que vocês acham, assim, porque esse cenário que a gente está vivendo de alta de juros, né, uma perspectiva de alta de juros significativa, a gente não passou tanto tempo assim com juros tão baixos, né, como a gente viu na nossa história, e eu não sei vocês, assim, mas eu tô meio que sentindo assim um cheiro de passado no ar, assim. Eu não sei se vocês têm essa mesma percepção que eu, mas eu me sinto assim voltando lá para 2014, 2015. Deus me livre, Thaís. Tira essa boca para lá, pelo amor de Deus. Caramba. Não, é porque é o seguinte, porque eu lembro, sabe? Eu lembro que lá nesses anos era muito difícil, né, convencer, explicar para o investidor, né, que era importante, da importância de se estar na bolsa, da importância de se estar na renda variável, mas era muito complicado, porque a gente tinha títulos com taxas muito altas. Exato, isso, né? Que eu ia comentar, né? Eu acho que a concorrência, Thaís, naquela época era até injusta, né? A gente tinha um país que veio de um ciclo de alta de commodities lá no final da década
inicial do século XXI e que surfou bem ali nos governos do PT, e aí no meio da década tivemos um pico que se estabeleceu lá para 2011, 2012, depois a coisa veio ladeira abaixo. E aí com juros de 14%, você querer entrar numa bolsa onde a gente via um risco fiscal absurdo, né? Uma turbulência política, era tem que convencer demais a galera a entrar na bolsa tendo tão boa vida na renda fixa, hein, Cadu? Eu acho que a situação agora ela é um pouquinho mais favorável para quem quiser entrar na bolsa. Apesar de tecnicamente, aí eu falando aqui com um pouquinho de uma análise técnica, estamos numa resistência forte ali por volta dos 120 mil pontos. Para quem fizer aí as projeções de Fibonacci, vai encontrar ali um 61,8 muito bem estabelecido como teto. Enfim, temos aí uma barreira a ser quebrada. Espero que os estímulos fiscais aconteçam, que o cenário político também ajude, né? Mas, enfim, são situações que eu acho que favorecem mais a quem quer entrar na bolsa nesse momento. Apesar de eu concordar com a Thaís, está difícil convencer a galera com, com esse governo que está aí. Então, eu acredito que a situação que a gente tem hoje ainda é bem diferente do que a gente teve lá durante 2014, 2015, porque a gente vive cenários diferentes. Se a gente for olhar a fundo, basicamente, por mais que a gente tenha uma taxa de juros um pouco mais elevada, né, uma projeção de um aumento da taxa de juros, a gente ainda está trabalhando com juros real muito próximo de zero. Na realidade, você está ajustando a taxa de juros em função do aumento da inflação. A inflação tem sido muito impulsionada, né, pelo preço dos alimentos, e teve também, no mês passado, uma pressão maior pelo preço de combustíveis, que deu uma aliviada nesse IPCA 15 que saiu agora, né? O que ajudou a dar essa arrefecida, essa desaceleração foi exatamente o preço de combustíveis. Então, assim, eu acho que nesse momento a tendência é que a gente se mantenha numa taxa ali real, né, de juros real. O juros real é o juros nominal descontado ali a inflação. Então, muito próximo de zero, que ainda é uma política estimulativa. É claro que a renda fixa ela vai concorrer um pouco mais com outras alternativas de investimentos, fundos imobiliários, com a própria renda variável, mas ainda assim eu acho que o cenário ele é bem positivo para a Bolsa Brasileira. E tem um outro ponto que lá em 2014, o que acontecia? A gente tinha um cenário político que era muito conturbado, não que agora não seja, continua sendo, só que naquele momento a gente via uma preocupação, né, que continua sendo também, né, com o lado fiscal, com a parte política, e uma incerteza muito grande do próximo governo. Então, na realidade, a inflação ela já tinha reduzido um pouco e a gente manteve a taxa de juros ainda elevada. Na verdade, eu acho que a taxa de juros demorou até um pouco a começar a cair. Esse movimento ele